Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente deste dia 5 de novembro de 2025, com as principais notícias do Brasil e do mundo. E com a presença sempre de Laura Couto na nossa redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura. Boa tarde para você que mora nesse país, em que o governador do Rio, Cláudio Castro, promete mais operações mortíferas para os próximos dias e recebe apoio explícito agora do governo Donald Trump. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso tudo, mas já que eu falei em Trump, é por aí que nós começamos o programa de hoje, o ICL Urgente. Não exatamente pelo Trump, mas por aquele que parece ser o grande oponente do Donald Trump nesse momento. Um prefeito socialista, imigrante, muçulmano, foi escolhido para comandar a cidade mais importante dos Estados Unidos e talvez do mundo, né? Zohran Mamdani, de 34 anos apenas. Ele é do Partido Democrata e foi eleito com pouco mais de 50% dos votos, derrotando o republicano Curtis Sliwa e também o ex-governador Andrew Cuomo, que originalmente era do Partido Democrata, mas se lançou independente e foi derrotado por este jovem que aparece aqui na tela, comemorando ontem à noite com os seus apoiadores em Nova York. Então, ele derrotou o candidato oficial do Partido Republicano e derrotou o Andrew Cuomo, que teve apoio tanto do Trump quanto de algumas personalidades tradicionais do Partido Democrata. Então, a vitória do Mamdani significa a derrota do establishment, seja daqueles setores tradicionais, seja dentro do próprio Partido Democrata, mas principalmente uma derrota dolorida e dolorosa para aquele que se apresenta como um tirano nos Estados Unidos, que é Donald Trump. Foi a disputa local, essa que terminou com a vitória do Mamdani, foi a disputa local mais acompanhada pelo mundo neste importante dia de votação nos Estados Unidos. Se tornou um teste eleitoral crucial para o presidente Donald Trump. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Ele sofreu várias derrotas país afora, o Trump, mas a mais importante foi essa no coração dos Estados Unidos. Vamos voltar com as imagens aqui do Mamdani, enquanto eu falo mais um pouquinho dele. Daqui a pouco nós vamos mostrar o que o Trump falou também depois de ser derrotado. Olha, o Mamdani, como eu disse, é nascido em Uganda, na África. Foi criado na África do Sul e depois migrou para Nova York com a família. Ganhou projeção com propostas ousadas, como ônibus gratuito. Já ouviu falar disso aqui no Brasil? Tarifa zero? Movimento pela tarifa zero? Muita gente diz é impossível. Ele está falando a mesma coisa lá em Nova York. Ônibus gratuito. Congelamento de aluguéis, porque o povo lá dos Estados Unidos não consegue mais morar nas áreas centrais da cidade, tomadas pela especulação imobiliária, por empreendimentos voltados para Airbnb, para os turistas, etc. Então ele propõe congelamento de aluguel também e aumento dos impostos para os super ricos. Já ouviu falar disso também? Não lembra alguma coisa que a gente debate aqui no Brasil? Então a pauta do Mamdani lembra, em parte, a pauta da esquerda brasileira. Ele se apresenta como socialista, é alguém que propõe reformas e propõe enfrentar a preponderância do mercado financeiro nos Estados Unidos. No discurso de vitória, Mamdani mandou uma indireta, que na verdade eu achei um direto no queixo, não foi bem uma indireta, foi um direto no queixo para Donald Trump. Vamos acompanhar esse trecho do discurso da vitória de Mamdani em Nova York. Vamos lá. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words
words for you. Turn the volume up. Aumenta o volume, Trump. Se você não acompanhou, estava com legenda, é claro. Depois você volta e assiste de novo. Estava com legenda. Chamou o Trump de tirano e déspota. Diz que é assim que se derrota, se coloca limite não só no tirano da vez, Trump, como nos próximos que podem surgir. Falou da importância de se atingir Donald Trump na cidade onde ele enriqueceu, porque foi em Nova York que o Trump fez fortunas, projetos imobiliários e outras jogadas e negociatas, né, empresariais. Então, termina com essa frase, né? Aumenta o volume aí, Trump. Me lembra a letra de uma música aqui no Brasil, né? Cala a boca e aumenta o volume. Escuta o que o povo aqui está dizendo para você, Trump. Entenda o que a rua e o que as urnas trouxeram para você. Um discurso forte. Donald Trump, claro, reagiu à vitória de Mamdani nas eleições. Quem conta mais para a gente é a Laura Couto. Laura. Rodrigo, foi uma indireta bem direta aí do Mamdani, né? E aí, em resposta, em uma publicação na rede social Truth Social, o Trump escreveu o seguinte post: então agora começou. Essa mensagem aí curta e direta que está na tela indica que o republicano pode entrar no jogo e cumprir as ameaças que ele fez contra o Mamdani ao longo de toda essa disputa eleitoral em Nova York. Entre essas ameaças, suspender ao mínimo o financiamento da cidade com repasses do governo federal e também enviar para Nova York a Guarda Nacional. O Trump aparentemente não sabe jogar o jogo da democracia, né, Rodrigo? Mas enquanto isso, os democratas comemoraram as vitórias nas urnas. O ex-presidente Barack Obama publicou uma mensagem no X parabenizando todos os candidatos democratas que venceram as eleições. Ele disse o seguinte: é um lembrete de que quando nos unimos em torno de líderes fortes e visionários que se importam com as questões que importam, podemos vencer. Ainda temos muito trabalho a fazer, mas o futuro parece um pouco mais promissor. O Joe Biden, antecessor do Trump como presidente dos Estados Unidos, também ligou para os democratas vencedoras para parabenizar elas pelas vitórias, Rodrigo. É isso, o Biden ligou para as democratas vencedoras, porque além do Mamdani, houve outras vitórias importantes dos democratas, todas vitórias do Partido Democrata nesta super terça-feira eleitoral lá nos Estados Unidos. O Trump não perdeu só em Nova York, não. As eleições foram uma derrota com um gostinho nacionalizado, não foram derrotas locais. Teve um gosto de eleição nacionalizada, apesar de, nesse caso, a escolha ser de líderes locais. Então, prefeito de Nova York, derrota feia. E os republicanos também registraram perdas importantes nas eleições para governador. Eu vou trazer aqui, nos estados da Virgínia, quem foi eleita foi Abigail Spanberger, do Partido Democrata, e em Nova Jersey, Mickey Cherrill também foi eleita governadora, nos dois casos derrotando candidatos apoiados por Donald Trump. Tá aqui a manchete do UOL. Trump sofre primeira onda de derrotas eleitorais, abre aspas, uma surra. O texto é do nosso colega Jamil Chad, assinado lá no UOL. Bom, e na Califórnia? Na Califórnia, Gavin Newsom, principal antagonista de Trump, também deve vencer as eleições. O jornal britânico The Guardian analisou o seguinte, trouxe a seguinte análise, abre aspas, os Estados Unidos deram uma surra em Donald Trump, e essa é a referência ali do artigo do Jamil Chad que eu acabei de mostrar, então é o Guardian, uma surra em Donald Trump, e o jornal The New York Times afirmou, a reação chegou, né? A reação chegou. Trump não reagiu muito bem a tudo isso que aconteceu, não é isso, Laura? O presidente dos Estados Unidos, por incrível que pareça, reconheceu dessa vez essa série de derrotas eleitorais. Em comentários que ele fez para senadores do Partido Republicano na Casa Branca, o Trump disse o seguinte, eu não acho que foi bom para os republicanos. Eu não acho que foi bom e eu não tenho certeza se foi bom para ninguém. Mas claro, Rodrigo, o Trump já veio com uma resposta. Segundo ele, a paralisação do governo e a ausência do próprio nome dele nas urnas são os motivos que justificam essa derrota dos republicanos, Rodrigo. Na verdade, o que tem aí é um acúmulo, né, Laura? Em um ano, bastou um ano para que os Estados Unidos compreendessem o risco que é ter alguém que age como um rei e não como um presidente. Por isso que as manifestações país afora muitas vezes são nessa linha, né? No kings, não queremos reis, né? Olha o que disse o Donald Trump aqui na mensagem que ele mesmo postou nas redes. Abre aspas. Trump não estava nas cédulas e a paralisação do governo também. Foram dois motivos pelos quais os republicanos perderam a eleição desta noite. É que o meu nomezinho não estava lá, disse o Trump. Se tivesse, talvez a surra
pudesse ter sido até pior, já que as pesquisas mostram que ele tem menos de 40% de aprovação hoje nos Estados Unidos. Eu já vi alguns trumpistas também defendendo uma tese curiosa. Eles dizem, sim, perdeu feio em Nova York, mas quem sabe isso não é bom. Por isso que o Trump falou, a Laura trouxe agora há pouco, não foi bom para os republicanos, mas não foi bom para ninguém. Porque qual é a tese dos republicanos, dos trumpistas, na verdade? Os democratas agora terão como principal líder, com mais visibilidade, um jovem com propostas socialistas. E aí isso pode assustar o eleitor mais moderado do Partido Democrata. Então o Trump acha bom que ele tenha como alguém que vai fazer o contraponto a ele, não um moderado como Obama ou como Biden, mas um jovem com propostas de radicalização necessárias, por exemplo, no transporte público, na questão dos aluguéis e da moradia. Esta é a teoria que os trumpistas espalharam. Já ontem à noite eu assistia na CNN a análise de um republicano, na CNN Internacional, dizia justamente isso. O Trump perdeu em estados onde não esperava ganhar. Nova York é esse rapaz aí socialista, para o Trump vai ser bom. Essa é a teoria. Mas o fato é que mostra fragilidade e é o começo de uma reação. É importante para o mundo inteiro essa vitória em Nova York de um democrata que tenha esse perfil. E mais que isso, manda um recado interno para o Partido Democrata. O Andrew Cuomo, que acabou sendo derrotado na eleição, tentou ser o candidato democrata. E a base democrata falou, não queremos mais gente como você. Nós queremos apostar numa novidade, queremos apostar no Mamdani. Aí o Cuomo foi candidato como independente e levou uma surra também, mesmo com o apoio de Trump, de Clinton, de chefões do Partido Democrata e principalmente do Partido Republicano. É isso aí, uma surra lá da direita e um novo personagem na política dos Estados Unidos e talvez do mundo. Vamos ver. O grande desafio agora é ele transformar as propostas em realidade, mas é um contraponto importante na cidade que tem muita visibilidade para o mundo inteiro. Vamos falar de um outro extremista que está numa situação até pior do que o Trump, muito pior, né? O governo do Distrito Federal, comandado pelo bolsonarista Ibanez Rocha, olha só que absurdo, hein? Pediu para o Supremo realizar desde logo uma avaliação médica em Jair Bolsonaro. O objetivo do DF é saber se o ex-presidente tem condições de ficar mesmo na papuda. Já está se adiantando. O Alexandre de Moraes não decidiu nada, o Ibanez está nervoso? Com o quê? O amigo dele ir para a papuda? Calma. O documento do governo do Distrito Federal pede uma avaliação do quadro clínico e da compatibilidade entre a prisão e essa necessidade de assistência médica e nutricional para o Jair. Bolsonaro foi submetido a várias cirurgias no abdômen, aliados dizem que ele tem sofrido com muitos problemas, especialmente as famosas crises de soluço e problemas de refluxo, e isso tornaria mais difícil a permanência dele na penitenciária da Papuda. Eu me pergunto se todos os presos que estão lá na Papuda, ninguém tem problema de saúde? É só o Bolsonaro? E ele não dizia que ele tinha histórico de atleta? Já depois de levar a facada, hein? Isso foi quando já era pandemia. Cadê o histórico de atleta? Outro dia fez festinha com a filha, aí estava rindo, pulando, aí não pode ir para a prisão. De qualquer maneira, me chama a atenção, Laura, que o Ibanez tenha assaltado na frente e falado, precisa fazer logo essa perícia, né? E ele não foi nem tomada a decisão ainda de que ele vai para a papuda mesmo. Rodrigo, inclusive, pessoas próximas ao Bolsonaro têm visto esse documento como uma forma do governo do Ibanez Rocha, que é aliado do ex-presidente, de tentar evitar a prisão do Jair na papuda. Esse pedido acontece agora porque na sexta-feira, daqui a 2 dias, a primeira turma do STF vai analisar o recurso do Bolsonaro e dos outros réus contra a condenação, esses chamados embargos de declaração que a gente tem mencionado aqui no Urgente. Como a gente sabe também, a tendência é que o STF rejeite todos esses recursos e com a ida do ministro Luiz Fux para a segunda turma, a decisão deve ser unânime, Rodrigo. E boa a sua pergunta, né? Cadê o histórico de atleta? Cadê o histórico de atleta? Aí não vai valer, né? Não vai valer para nada. Olha, a decisão sobre o local onde o Bolsonaro deve cumprir prisão é do Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Ibanez Rocha não tem nada que fazer pressão. E se a gente conhece bem o Alexandre de Moraes, esse tipo de pressão vai funcionar ao contrário, hein? Se pressionarem demais, se começarem a fazer pressão pública desse tipo, vai complicar. E aí que a decisão pode ser adiantada para mandar logo o Bolsonaro para a papuda. Os destinos mais prováveis são a penitenciária da Papuda, lá no Distrito Federal, uma cela na superintendência da PF, em Brasília, ou até mesmo manter o Bolsonaro cumprindo pena de 27 anos na
no condomínio, na casa dele, lá em prisão domiciliar. Aliás, o Alexandre de Moraes hoje tomou mais atitudes em relação a isso, né, Laura? Mandou gente vistoriar possível cela, é isso? Isso, Rodrigo. O ministro Alexandre de Moraes enviou a chefe de gabinete dele, a Cristina Kussahara, para uma vistoria na Papuda. Essa visita foi acompanhada por uma juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. E, segundo relatos, a auxiliar do Moraes visitou 3 locais diferentes na Papuda, mas focou principalmente em uma unidade destinada para presos em regime fechado, que possui salas preparadas para essas prisões especiais. De lá, a auxiliar do Moraes também visitou o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, que é conhecido como Papudinha, onde o ex-ministro Anderson Torres também ficou preso preventivamente. Rodrigo. Então é Papuda ou Papudinha? É Papuda ou Papudinha para o Jair? Essas aí são as mais prováveis. O Xandão mandou até uma assessora dar uma olhada pessoalmente nas instalações para ver se é Papuda ou Papudinha para o Jair Bolsonaro. Esse futuro está muito próximo para o chefe da organização criminosa condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Diante desta notícia, os bolsonaristas tentam usar todo esse debate aí sobre o local da prisão contra o presidente Lula. O que o Lula tem a ver com isso, minha gente? Isso é decisão do Supremo. Mas eles estão jogando isso nas redes, né? A avaliação de que prender o Bolsonaro em regime fechado teria um potencial de abalar a popularidade do governo, porque daria uma impressão de perseguição política. Olha, eles estão espalhando isso, tem gente já soltando isso em colunas aqui e acolá. Vai prender o Bolsonaro, acaba dando uma impressão de perseguição, Bolsonaro é melhor para ele. Eu não acho, não acho. Isso aí é o desejo dos bolsonaristas. Prendeu e vai ficar preso, não vai ter comoção, assim como não teve no dia do julgamento. Meia dúzia de gente rezando para pneu na frente do presídio, é o que vai ter. Nada mais do que isso, não vai ter comoção, e eu acho que o caminho do Bolsonaro é o caminho que foi decidido tecnicamente pelo Alexandre de Moraes. Se ficar comprovado que ele tem uma fragilidade física, uma crise de soluços permanente, aí talvez ele fique na Papuda algumas semanas e depois tenha que ser transferido de volta para casa, né? É a vitimização de um capitão que se dizia, como é que era? Imbrochável, incomível, mas tá fraquinho, não aguenta ficar alguns dias na Papuda. É isso aí. Bom, enquanto isso, a extrema-direita tenta fazer a disputa política com Lula em todas as frentes, né? Então tem essa frente do judiciário, tem a questão aí da segurança pública, e agora, olha só essa notícia, eu acho até interessante, ó, o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, está organizando aqui em São Paulo um seminário sobre meio ambiente, sobre o verde, para 67 empresas, tentando destacar uma agenda ambiental da extrema-direita, justamente no momento em que o governo Lula vai ser protagonista com a COP30. Eles não diziam que isso tudo é uma besteira, que a emergência climática não existe, que não tem que tomar cuidado com isso, que tem que passar o trator em cima de tudo? Curioso, né? O evento do Tarcísio é chamado de Summit Agenda SP mais Verde. Olha que nome pomposo, né? Ele preparou uma carta de intenções ambientais e trouxe vários empresários para tentar mostrar: eu sou de direita, mas eu até sei que não pode destruir tudo, tem que ter algum cuidado com esta área, pega muito mal entre jovens, entre as pessoas em geral, parecer um negacionista completo. É uma mudança, hein, de tom do Tarcísio, é para a gente prestar atenção. É uma propaganda, é uma disputa de comunicação? É para a gente prestar atenção, né, nessa mudança aí do Tarcísio. Vamos lá. Bom, vamos falar de outro bolsonarista, outro governador da extrema-direita. Como se não bastasse a operação que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão na semana passada, Cláudio Castro, como eu disse no começo do programa, resolveu dobrar a aposta e anunciou que até o fim do ano pretende realizar mais 10 operações contra o crime organizado no Rio. Está aqui na manchete do Globo. Castro diz que tem agendadas 10 operações. Assinada pelo Lauro Jardim essa informação. Conta mais pra gente, Laura, o que o Castro está pretendendo?
Rodrigo, dessa vez, segundo o Cláudio Castro, essa nova fase da Operação Contenção vai mirar os braços financeiro, político e territorial do Comando Vermelho. E de acordo com o próprio Castro, essas novas ações policiais vão ter como foco a Zona Sul e a Zona Oeste da capital e a Baixada Fluminense, com intervenções diárias e retirada das barricadas que as facções criminosas espalharam ali nas entradas e nas vielas das favelas nos últimos anos. E serão entre 5 e 10 grupos de polícias que vão fazer todo esse trabalho. 5 e 10 grupos policiais de homens, né, fazendo esse tipo de trabalho. Bem, a Matança, a Operação Matança, recebeu apoio externo, agora explícito, hein? O governo de Donald Trump enviou uma carta ao secretário de Segurança do Rio, Victor Santos, lamentando a morte, sabe de quem? Dos 4 policiais durante a operação. A gente tem o documento aqui, acho que dá para até colocar aqui no telão, esse aqui é o documento oficial. Departamento de Justiça e tal, lá dos Estados Unidos, escreveu, está aqui traduzido para o português, para o secretário de Segurança. E diz o seguinte: estamos à disposição para qualquer apoio necessário à gestão do governador Cláudio Castro. Não precisa nem desenhar, está tudo muito bem planejado por eles. O Flávio Bolsonaro já tinha falado que contava com bombardeios na Baía de Guanabara, o governador faz a ação, eles tentam mudar a pauta e agora o Trump, que está derrotado internamente, se aproxima da direita, que pelas últimas pesquisas também está derrotada internamente aqui no Brasil. De qualquer maneira, mostra um alinhamento ideológico muito grande entre o hemisfério norte, o governo Trump, e esse personagem, Cláudio Castro, que está à beira de uma cassação, né? Falando nele, o julgamento que poderia cassar o governador do Rio, Cláudio Castro, foi suspenso ontem à noite. O ministro Antônio Carlos Ferreira pediu vista do processo. Ainda não há uma data para a retomada do julgamento. Mas antes da sessão ser suspensa, a relatora do caso, que é essa que aparece na fotografia aqui atrás de mim, a ministra Isabela Galotti, pediu a cassação do governador, votou pela inelegibilidade dele e de outros políticos julgados nesta mesma ação. Cláudio Castro é investigado por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. O ex-vice-governador do estado, Thiago Pampolha, o presidente da Assembleia do Rio, da Alerj, né, o Rodrigo Bacelar, também respondem pelos mesmos crimes e tem o voto já da relatora pedindo a cassação de todos eles e inelegibilidade, inclusive, do Castro. Pessoal, importante a informação que eu trago agora na sequência, hein? Uma apuração exclusiva do ICL. O nome do Ciro Nogueira, senador, líder do Partido Progressistas, apareceu mais uma vez em investigações na Operação Carbono Oculto. Lembram? Aquela operação que fez a mega batida policial na Faria Lima, desmontou o esquema do PCC com as fintechs, né, com os bancos aí tecnológicos. Bom, o que aconteceu dessa vez, hoje, foi que a empresa do Ciro Nogueira, chamada Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis, é uma holding pertencente ao senador, ela recebeu R$ 63.900 de um posto de combustível localizado em Teresina, no Piauí. Posto de gasolina, que foi alvo da Operação Carbono Oculto 86. Por que 86? É o DDD lá no Piauí. Então, é um desdobramento daquela operação anterior, agora lá no Piauí. A ação deflagrada pela Polícia Civil do Piauí investiga um esquema de lavagem de dinheiro do PCC naquele estado. Cuidado, cuidado, vai batendo no Ciro Nogueira. A apuração jornalística é de Leandro Demore, Flávio VM Costa e Alice Maciel, aqui no ICL Notícias, e a Laura traz mais detalhes para a gente. Laura. Rodrigo, esse posto de gasolina que você citou se chama Pima Energia Amizade e foram realizadas 2 transferências desse posto investigado para a empresa do senador Ciro Nogueira, que totalizam quase R$ 64 mil. E detalhe, essas transferências foram feitas por meio da conta do posto na fintech BK Instituição de Pagamento, Só que essa instituição financeira foi apontada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo como peça-chave no esquema de lavagem de dinheiro do PCC. E tem mais, Rodrigo, esse posto Pima Energia, que repassou dinheiro para a empresa do Ciro, foi fundado na capital paulista só 6 dias antes de comprar uma rede de postos de gasolina piauiense chamada Postos HD, dos empresários Haran Santiago e Daniel Coelho de Souza. Só que os investigadores suspeitam que foi uma venda de fachada para realizar a transferência, ou seja, Rodrigo, o clássico esquema de lavagem de dinheiro. Laura, é um emaranhado de nomes de empresas
envolvendo posto de gasolina em São Paulo, rede de posto de gasolina no Piauí, envolvendo o senador Ciro Nogueira. Detalhes todos, se você... é muito nome, tá tudo lá no site, tá no ICL Notícias para você acompanhar tudo e entender tudo direitinho, né? É exclusivo aqui do ICL essa apuração, é um desdobramento daquela operação que houve na Faria Lima. Dessa vez um desdobramento que vai bater lá no Piauí. Olha, e o buraco é mais embaixo pro Ciro Nogueira, hein? É complicado. Ó, os investigadores suspeitam que um homem chamado Victor Linhares Paiva tenha intermediado a venda da rede de postos HD para a empresa Pima Energia. E por que esse nome, Victor Linhares Paiva, é tão importante? Porque o Victor, está aqui na tela, é ex-assessor e compadre do presidente do progressista Ciro Nogueira. Então está batendo muito perto. Victor Linhares virou suspeito porque recebeu 230 mil de Haran Santiago, um dos antigos proprietários dos postos HD. Victor, esse aqui da foto, foi alvo da Operação Carbono Oculto 86, ocorrida nesta semana. Então estão todos os documentos lá na página do ICL. Fiquem de olho nesse nome, no Victor, que é esse compadre do Ciro Nogueira, investigadíssimo aí pela polícia, tanto em nível federal quanto lá no Piauí. Pessoal, eu quero trazer aqui uma informação importante, uma vitória do governo Lula, hein? Dá mais um passo. Projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil avançou mais uma etapa lá no Senado. O texto foi aprovado hoje, nesta quarta-feira, pela Comissão de Assuntos Econômicos da Casa. Foi de forma simbólica, sem contagem de votos, então não tem polêmica. Aprovaram nesta comissão. Lembrando que hoje a isenção vale só para uma faixa de renda um pouco menor, então agora vai bater até R$5 mil. E de 5 a 7 mil também tem um benefício parcial, importantíssimo. Para começar a valer no ano que vem, o projeto ainda precisa ser aprovado pelo plenário do Senado, que vai acontecer. Tem até a expectativa de que a votação aconteça hoje no plenário. A qualquer momento a gente traz estas atualizações. Está rolando agora, a gente tem imagens nesse momento. O Renan Calheiros, que é o relator desse projeto, está na tribuna. A gente tem imagens do Senado. A qualquer momento, aqui no ICL Urgente, ou logo depois no N2, nós vamos trazer, porque daí estaria concluída a votação no Senado e podemos dizer que vale para 2026 a isenção do imposto de renda. Importantíssima essa informação. E fica isso, a extrema-direita quer falar da segurança fazendo massacre. E o governo Lula está trabalhando com outras pautas importantes da economia, sem abrir mão também, claro, de atender a essa pauta fundamental da segurança pública, que é uma preocupação de todos os brasileiros. Pessoal, eu não queria encerrar o dia de hoje sem mostrar uma imagem chocante que vem do México. Imagine só. A presidenta do México foi vítima de assédio sexual no meio da rua, quando cumprimentava apoiadores na cidade do México. A Cláudia Sheinbaum, olha a imagem aí, ó. Esse homem se aproxima dela, tenta beijar o pescoço, passa a mão de maneira totalmente inadequada pelo corpo da presidenta mexicana, encostou na cintura e nos seios da presidenta, tentou forçar um beijo. A ação foi contida por um agente de segurança. Laura, traz pra gente atualizações sobre isso, por favor. Rodrigo, o agressor foi preso e levado à promotoria especializada em crimes sexuais. A presidente Cláudia Sheinbaum confirmou que vai levar o caso adiante na justiça e vai processar o agressor. Ela afirmou o seguinte: muitas mexicanas passam por isso todos os dias. Se eu, como presidente, não denunciar, que mensagem estarei passando para as mulheres do nosso país? A Sheinbaum anunciou que vai batalhar para tornar o assédio sexual um crime de ação penal em todo o território nacional, além de lançar uma campanha educativa de respeito às mulheres. Rodrigo, até quando isso vai continuar acontecendo, né? Até quando os homens vão se achar no direito de abusar e dominar as mulheres, se eles não respeitam nem a presidente, que mulheres que eles vão respeitar, né? Nossa, é impressionante esta imagem, por isso que é importante a gente mostrar e é importante a ação da presidenta. Não deixar para lá de forma nenhuma e transformar isso num caso realmente simbólico. Se isso acontece com a presidenta, a gente imagina, né, o que vocês passam, né, Laura, todos os dias ou quase todos os dias por aí. Laura, obrigado pela parceria mais uma vez aqui no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Eu faço aqui mais uma vez a lembrança, né? O lançamento do livro do Eduardo Moreira, né? Ele vai lançar a obra mais ousada e provocadora. Já lançou vários livros o Edu. Agora é o seguinte, ó, é só um jogo
E se nada disso fosse real? É o próximo livro do Edu que vai ser lançado no domingo agora, dia 9 de novembro. Você pode participar digitando icl.com.br/livro. É um lançamento e quem se inscrever e participar vai ter desconto exclusivo para adquirir, para comprar, né, o livro durante o lançamento do Edu. Domingo, dia 9, 8 da noite, você participa nesse link que está aí na tela. O ICL Urgente fica por aqui, daqui a pouco eu volto lá no N2 com a Gabi Varela e o Chico Sá e toda a nossa equipe. Valeu! Turma, ficou pronto o meu novo livro que se chama É Só um Jogo. E se nada disso for real? O livro que eu escrevi até hoje, é o 13º livro que eu escrevi, que eu mais gostei de escrever. Uma provocação filosófica assim, super inovadora, traz conceitos de matemática, filosofia, física e discussões que todos nós temos no nosso dia, mas de uma maneira totalmente nova. E eu diria até num estilo que revoluciona esse tipo de literatura. Eu vou lançar esse livro no dia 9 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, e vou falar sobre tudo o que está acontecendo, que as pessoas não têm nem ideia nesse mundo da inteligência artificial, e explicar para vocês de onde vieram os insights desse livro. E até vou ler um trechinho para vocês. O mais legal é que, além desse encontro incrível, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro por um preço super especial e autografado. É o livro que eu mais gostei de escrever. E eu acho que vai ser o livro que vocês vão mais gostar de ler. Não que vocês vão sair do livro todo animadinho, não. Mas vão sair com a cabeça, pirando. Aquilo que um livro deve fazer com as pessoas. Um abraço e até dia 9. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp. Com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.